Olá, estamos aqui começando a nossa segunda aula do curso de redes, tá, específico. Ontem, ou quando é que você tem assistido a primeira aula, você se lembra que a gente conversou um pouquinho sobre modelo OSI, né, conceitos padrão, conceitos básicos de rede, falamos sobre rede Ethernet, rede Token Ring e alguns outros detalhes, tá? Você se lembra ontem que a gente conversou que o modelo OSI foi padronizado pela ISO, né? Mas acabou que esse modelo, apesar de padronizado, não pegou no mercado. O modelo, de fato, do mercado hoje é o modelo TCP/IP que a gente vai estudar nessa aula. Mas antes de falar do modelo TCP/IP, a gente precisa entender um pouquinho por que o modelo OSI falhou, tá? E você tem 4 razões básicas, segundo o Tannenbaum, tá? Primeira delas, o momento de surgimento do OSI foi muito ruim. Por quê? Basicamente, as empresas já tinham investido bastante recursos em desenvolvimento de aplicações pensando em TCP/IP. Então, quando você tem uma empresa que já investiu em determinada tecnologia, né, as empresas não querem gastar mais dinheiro para fazer o que elas já fazem hoje, basicamente falando, né? Outro aspecto importante de por que o OSI falhou. Tecnologia ruim, né? Camadas de sessão e apresentação no modelo OSI quase sempre estão esvaziadas de serviços ou de funções, né? Camadas de enlace e rede têm funções demais, ao contrário da camada de sessão e apresentação, então você tem uma falta de balanceamento entre a carga de trabalho, né, de cada camada e seus protocolos associados. Você tem um controle de erros que aparece em várias camadas. Vocês lembram quando a gente conversou sobre o modelo OSI que a implementação de controle de erros e de fluxo é opcional em praticamente todas as camadas do modelo. Então você tem aí uma redundância de esforço para desenvolvimento de controles de erro. Você gera um overhead muito grande, principalmente de dados trafegando na rede, né? Para cada camada, você vai implementar controle de erro e controle de fluxo. Você se lembra que você vai aumentando o encapsulamento, né? Você vai aumentando os seus cabeçalhos ao longo do tempo. Então, uma informaçãozinha que teoricamente é pequenininha pode começar a trafegar como um trambolho na sua rede. O excesso de camadas também te diz isso. Um outro problema que aconteceu, a implementação do OSI, as primeiras pelo menos, né? Pelo fato de o modelo ser muito complexo, eram bastante ruins, apresentavam muitos bugs de implementação, né? Os protocolos não funcionavam a contento naquela época. Então você pensa só, o cliente, né, na verdade, quer praticidade. Se ele já tem um modelo, que na época era o TCP/IP, que era o modelo de fato, com protocolos que atendiam a ele muito bem, ele não vai investir em algo que não funciona. Então o que aconteceu? O OSI passou a ter uma reputação ruim, né? Se um produto, um protocolo dissesse que foi baseado no modelo OSI, em determinado momento da história, ele passaria a ter uma reputação um pouco arranhada, digamos assim, né? E o último grande motivo é a política, né? Quando a gente fala aí em política, são os grandes stakeholders que estavam associados ao TCP/IP, né? Você tinha, de um lado, apoiando o TCP/IP, o pessoal das universidades, né? Nos anos 80 aí era um protocolo, um modelo, na verdade, bastante aceito pelos acadêmicos, e de outro lado você tinha o OSI, que começou a ser visto como algo que os europeus queriam empurrar a goela abaixo, né? E você sabe que essa briga aí entre americanos e europeus não costuma dar muito certo. Então acabou que o OSI, digamos assim, não pegou, né? Continuando aqui, nós vamos começar a falar então do TCP/IP, né? E o que é o TCP/IP? Características básicas dele. Assim como o modelo OSI, ele é independente de hardware e de
arquitetura. Então ele tem protocolos abertos e independentes. Você tem no TCP/IP um sistema comum de endereçamento, que vai funcionar o equivalente à camada 3, né, da camada OSI, seria a segunda camada do TCP/IP, como a gente vai estudar mais para frente. Ele é um modelo que insere roteamento nos pacotes, isso é, quando você envia uma mensagem, você envia dados para um outro nó da rede, o TCP/IP prevê que você tenha, né, a escolha de caminhos por onde esse pacote vai seguir até chegar ao seu destino, e você tem uma escalabilidade e uma robustez muito grande, né? Você acaba tendo aí um protocolo que pode crescer, né, de uma forma fácil, pode ter redes de tamanhos variados usando o mesmo modelo, né, o mesmo conceito de modelo TCP/IP, e é por isso que o modelo acabou pegando, né? Você tem um modelo bastante interessante e bem mais fácil de implementar, pelo menos, do que o OSI. Tá? Uma diferença importante. Modelo TCP/IP, você fala em apenas 4 camadas. Alguns autores falam em 5 camadas, mas o mais comum são 4 camadas. Então você vai ter as camadas de acesso à rede, a camada de internet ou internet working, né? Depende, tem várias nomenclaturas aí que as pessoas traduzem para o português. Você tem a camada de transporte e a camada de aplicação. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as similaridades, né, e como o agrupamento de camadas você pode comparar isso com o modelo OSI. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Você tem as 3 camadas de cima do modelo OSI, que seria camada de aplicação, de apresentação e de sessão, tratadas por uma mesma camada do TCP/IP, que é a camada de aplicação. Tá? Então é só você lembrar dos conceitos que você tinha lá no modelo OSI. É mais ou menos as mesmas funções. Tá? As 2 camadas, que a gente chama de camadas do meio, camada de rede e camada de transporte no modelo OSI, ou com outro nome no TCP/IP, camada de internet e camada de transporte, tem também, né, objetivos e funções similares. E no modelo TCP/IP, ele agrupa as 2 camadas inferiores do modelo OSI, que é a camada física e a camada de enlace. Se tornam uma camada só, né, pode ser traduzida por vários nomes aí, alguns chamam de Network Access, outros chamam de Data Link, né, tem Data Link que você pode chamar só de camada de enlace, enfim, você tem uma série de nomenclaturas, tá? Para português a gente vai chamar de camada de acesso à rede, é o jeito mais fácil de traduzir. Então vamos passar para cada uma dessas camadas. Antes disso, mostrando um pouquinho a diferença até de overhead. Vocês se lembram que a cada camada, a sua mensagem vai recebendo cabeçalhos, né, isso do protocolo de cada camada. Então quando você tinha, no modelo OSI, 7 camadas para encapsular e desencapsular, aqui no TCP/IP você só tem 4. Então olha só, você chegando na camada física ali, você vai ter apenas 3 cabeçalhos. Ele está te mostrando aqui nessa parte aqui, ó, que você tem o cabeçalho de TCP ou UDP, tá? Isso você obedecendo a arquitetura TCP/IP, você vai ter o cabeçalho de TCP na camada de transporte, depois o cabeçalho de IP na camada de rede, e depois o cabeçalho da Ethernet, que seria a implementação mais comum também, né, na camada, teoricamente, camada 2 do modelo OSI, ou a primeira camada do modelo TCP/IP. Então, com menos camadas, você diminui também um pouco o excesso de tráfego na sua rede. Passando para a primeira camada, né, camada de acesso à rede vai corresponder ao quê? Camadas físicas e de enlace do modelo OSI, como eu já falei, né? Então, você, relembrando aí do modelo OSI, o que essa camada vai fazer? Vai trafegar bits de um lado para o outro, né? No caso de camada 2, trafegar frames através do meio físico, ok? Como a gente está falando de modelo TCP/IP, se for o protocolo IP, né, ele vai receber os datagramas IP da camada 3 e vai trafegar aqui como quadros.
você tem vários exemplos de protocolo que operam nessa camada. Protocolos mais comuns. ATM, que é um protocolo de redes WAN de longa distância que a gente vai estudar nas próximas aulas. X25, né, protocolo de telefonia analógica um pouco mais antigo. Frame Relay, que é uma outra tecnologia de rede de longa distância. PPP, que é o protocolo ponta a ponta, a gente vai ver um pouquinho como é que ele funciona também. Ethernet, que é uma tecnologia de rede local, de LAN. E o ARP, que é um protocolo que funciona entre a camada 2 e 3, mas mais para a camada 2. A gente vai aprender sobre ele ainda na aula de hoje, nos próximos blocos. Passando para a próxima camada, a camada de internet, ela é diretamente ligada à camada de rede do modelo OSI. Então você vai ter o quê? Basicamente, envio de pacotes, ok? E endereçamento. Protocolo principal dessa camada, o IP, tá? E, além dele, alguns outros protocolos acessórios aí. Você tem o ICMP, que é basicamente dá alguns reports aí de endereços de rede. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele ainda hoje também. E o IGMP, que é um protocolo que trata do multicast, né? Nós vamos falar também de multicast hoje. Continuando aí para a próxima camada, você tem a camada de transporte, que assim como a camada de internet, tem um correlato direto, que é a camada de transporte também do modelo OSI. Funções principais: estabelecimento de conexões e sessões, né? Aqui você vai ter controle de fluxo, você vai ter controle de erro e você vai ter sequenciamento e retransmissão de pacotes. Então você pensa só, a camada de transporte aqui nesse caso é basicamente composta por, né, o transporte, como se dá o transporte de informação entre um nó e outro da sua rede. Não confunda, na verdade, você não necessariamente tem um protocolo aqui que seja orientado à conexão. A gente vai ver, por exemplo, que o protocolo UDP não é orientado à conexão e o TCP é orientado à conexão. Nós vamos estudar a fundo cada um desses protocolos. Continuando aí, chegamos na última camada do modelo TCP/IP, né? Camada de aplicação é a que congregou mais camadas OSI juntas. Você tem 3 camadas OSI em uma camada só TCP/IP. São as camadas de sessão, apresentação e aplicação. Tá? O que a camada de aplicação faz? Lembre-se do modelo OSI. É o programa que faz a interface com o seu usuário. Então, a camada de aplicação vai fornecer serviços para que essas aplicações do usuário possam se comunicar com a sua rede. Tá? Você tem aí protocolos de aplicação que fazem uso de ponto a ponto também na camada de transporte. Tá? E ele vai gerenciar as sessões ou conexões entre as aplicações. Tá? E aqui, pessoal, é importante não confundir. Aqui você vai gerenciar conexões entre as aplicações. Ok? Uma aplicação de um lado e uma outra aplicação no outro nó. Quando você fala em sessões ponto a ponto, quem vai gerenciar sessão ponto a ponto é camada de transporte. Protocolo TCP, protocolo UDP. Certinho? Passando um pouquinho para a parte já de conectividade, né? A gente já estudou bastante aqui tecnologias de rede, estudamos modelos, né? Estudamos cabeamento, uma série de coisas. Mas, para interligar a nossa rede, a gente precisa de uma série de equipamentos e cada equipamento tem o seu funcionamento e virtudes e defeitos, né, de cada um. Então a gente vai começar dos equipamentos mais simples. O equipamento mais simples que surgiu, você se lembra lá na topologia de estrela, né, é o hub. O hub basicamente é o quê? O elemento central da rede de par trançado. Foi o primeiro equipamento que apareceu para que você pudesse conectar os seus computadores fisicamente em forma de estrela. Então como é que ele trabalha? Ele trabalha na camada física do modelo OSI. O que isso quer dizer? Ele não entende, primeiro de tudo, endereçamento. Você se lembra que você só vai ter endereçamento,
controle de erro e de fluxo, quando você está na camada 2. Então, o seu hub, quando recebe um conjunto de dados para transmitir, ele vai transmitir para todas as portas que estão conectadas nele. Então, pensa só o seguinte, você tem um hub de 24 portas e você transmite uma informação para determinado computador. Essa informação vai ser propagada por todas as portas, menos, obviamente, a porta que enviou a informação, ok? As outras 23 portas vão receber. A partir disso, o que acontece? Todo mundo recebe a informação e as placas vão ler o cabeçalho da informação para descobrir se aquela mensagem é endereçada a ela ou não. Tá? Se a mensagem for endereçada a ela, ela simplesmente aceita a mensagem e continua a comunicação. Os hubs são usados quando você tem tecnologia half duplex. Lembra que a gente conversou sobre o que era half duplex e full duplex. Certinho? Só para relembrar, half duplex é quando você tem uma comunicação bidirecional, mas que não ocorre ao mesmo tempo. Ou você manda, ou você recebe informação. Tá? Os hubs, você tem um conceito interessante aí, que se chama cascateamento. O que é o cascateamento de hubs? É o que a sua figura aí, ó, aí embaixo está te mostrando. Você pode ter um hub ligado no outro, para que você possa aumentar, né, a interconectividade da sua rede com mais equipamentos. Você pode fazer isso de duas maneiras. Pela porta serial, e aí, quando você usa porta serial, você normalmente também tem que usar o que a gente chama de regra 543. Você vai poder ter, no máximo, 5 segmentos de rede, interligados por 4 hubs, mas só 3 segmentos desse vão poder ter nós conectados a ele. Ok? Isso, de vez em quando, o ESAF principalmente costuma cobrar nas provas, o CESP nem tanto. Tá? Uma outra forma de cascateamento. Você tem uma porta UTP específica no hub que vai ser usada para cascateamento. Isso é feito, né, nos hubs que foram fabricados, que são mais modernos, na verdade, são mais novos, eles têm uma porta específica para isso, e aí você pode cascatear até, normalmente, 8 equipamentos diferentes. Então aí você vai ter 24 portas, né, vezes 8. E aí isso tem alguns problemas. Primeiro de tudo, lembra que o hub transmite a informação para todas as portas. Então, se você tem, no caso aí, da porta UTP específica, você vai ter um hub, na verdade, 8 hubs, né, como exemplo aqui, sendo enxergados por como se fossem um só equipamento. Então, o que você vai ter? Ó? Você vai ter uma informação que está sendo enviada para esse hub, ele entende que é um equipamento só, e vai propagar isso para mais de 100 máquinas de uma mesma vez. Então, quando você tem algumas redes muito grandes, a sua performance de rede diminui muito se você está usando hubs. Tá? E como a gente vai ver no próximo bloco, você vai ter algumas soluções interessantes para diminuir, né, esse tipo de comportamento. Você vai ter equipamentos que não fazem essa propagação para todos os outros equipamentos da rede. E você vai ter a ponte, por exemplo, que vai servir para você segmentar a rede. No próximo bloco, a gente continua falando de pontes, continua falando de switches, que são os próximos equipamentos de rede, ok?